Meu nome é Padre Isaac, com muita alegria estarmos juntos nesse itinerário espiritual com a vida dos santos. Hoje é dia 8 de janeiro, vamos falar de São Severino, este santo do século V. Tem muitos a nos dizer na nossa atualidade. Imagine que este santo desde a sua infância buscou a santidade e a radicalidade. E sobretudo naquele tempo se pensava a radicalidade em nos retirar daquilo que é a vida do mundo, retirar-se concretamente desses lugares e poder procurar um mosteiro, um lugar no deserto, aonde você pudesse dedicar-se totalmente à oração, à contemplação e à busca da perfeição cristã. Bom, ele fez isso buscando os mosteiros de São Basílio. Se ainda você não conhece a história de São Basílio, te convido a conhecer. Volta aí alguns dias, dia 2 de janeiro, temos a história justamente de São Basílio. Esse homem extraordinário, ele que é no Oriente aquilo que São Bento é para nós aqui no Ocidente. Por isso vai conhecer um pouquinho da história desse grande santo. Mas chegando lá, fez toda essa experiência, também buscou o aprofundamento, mas lá recebeu um chamado a deixar aquela região e justamente ir para a Áustria, aonde ele pudesse também dedicar-se à oração. Um chamado novo dentro de um chamado. Isso parece às vezes até estranho, mas isso acontece muitas vezes. Você tem uma vocação matrimonial, tem uma vocação de maternidade, de paternidade, e de repente, naquele chamado que você tem, Deus te faz um novo chamado a cuidar de uma pessoa de forma especial, a dedicar-se a uma obra, a poder ainda se aprofundar em algumas tendências ou mistérios, vamos dizer assim, que o Senhor vai apresentando para você através das moções que Ele fala ao teu coração, enfim. Deus te dá uma missão, te dá um estado de vida, te dá algo bem concreto e de repente Ele faz um novo chamado. Este homem se retira, lembra-se também da história de Moisés, que já constituído família, que já havia realmente estado ali dentro de uma realidade tranquila, mas Deus chamou ele novamente, né? Ele tem que deixar lá a cidade, que depois ele já tinha largado quando matou lá o egípcio, mas agora Deus deu um novo chamado a ele. Um chamado que, lógico, fazia parte já da história dele, mas porém é como que deixa a tua casa. Isso também lembra-se de Abraão, que também aconteceu isso, onde as histórias vão mostrando um novo chamado. Ele sentiu este chamado e foi então para essa região, morou ali perto de uma aldeia, perto do rio Danúbio, e ali construiu uma história de relação com aquela população local que via ele com toda aquela caridade, com toda a piedade e toda a sua simplicidade que inspirava as pessoas em volta. Cuidava ali da igreja daquela região. Chegou um momento que ele chamou todo mundo para a igreja e falou com eles: olha, vai acontecer uma invasão bárbara na aldeia e nós precisamos nos preparar para nos defender e preparar com oração e com penitência. Mas o que aconteceu? Embora ele tivesse toda uma fama, vamos dizer, ali na região, um certo reconhecimento, as pessoas não deram atenção àquilo. E ele falou que a data e o momento em que isso ia acontecer, e falou que ele não podia permanecer ali porque aquela cidade iria ser destruída, e ele foi para uma outra cidade. Chegando lá, ele fez o anúncio de que os bárbaros invadiriam aquela cidade e também as pessoas começaram a não dar atenção a ele. Porém, um daqueles que estavam na antiga cidade da onde ele tinha feito a profecia apareceu lá para dizer que ele tinha realmente também falado isso naquela cidade e tinha dado a data e o momento que aquilo iria acontecer, e aconteceu conforme ele tinha falado. Então aquela cidade foi fazer o seguinte, foi fazer a penitência, a oração e se defender. E foi assim que ela resistiu de uma forma muito extraordinária à invasão bárbara. E enquanto os bárbaros faziam ainda a tentativa de invadir, aconteceu um terremoto. E esse terremoto afastou de uma vez por toda a tendência dos bárbaros de querer tomar aquela cidade. Assim a fama dele se espalhou ainda mais. Com certeza os fatos começavam a consolidar aquilo que era o testemunho dele.
Ali ele começou depois a se dedicar ainda mais à oração e começou a fundação de um mosteiro, aonde ele levou outras pessoas também a este caminho de amor, de interioridade e de espiritualidade para este relacionamento com Deus, de estar juntos com Ele, com o Senhor. Bom, quando nós olhamos para esta história, percebemos quanto é importante respondermos ao chamado que Deus nos faz na nossa própria vida, no próprio estado de vida onde nós estamos. Até nós que somos missionários, temos um chamado especial dentro da realidade onde nós estamos. E nós precisamos responder a ela com muita simplicidade. E ao responder com muita simplicidade, isso provoca consequências não só na nossa vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Assim aconteceu com São Severino e assim acontece também com a sua vida. Você tem respondido, tem percebido o chamado particular que Deus tem para você? Você tem vivido ele com muita simplicidade? Fale um pouquinho sobre isso, pense também sobre isso dentro do teu coração para que possa dar fecundidade cada vez maior àquilo que Deus tem te colocado interiormente. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.